Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal O Valor da Idade, que é o nosso canal aqui no YouTube. E como eu sempre digo para vocês, a nossa proposta é falar sobre todas as fases da vida: a infância, a adolescência, a fase adulta e a fase do idoso, né? A fase do envelhecimento. E que isso tudo é o nosso ciclo da vida e que a ideia é, quanto mais eu conseguir entender, me entender ou entender essa pessoa que está próxima, para poder auxiliar e ajudar, melhor, porque assim a vida vai ficar cada vez assim mais gostosa de ser vivida, né? Eu realmente acho que essa que é a palavra. E hoje o nosso tema vai envolver adultos, né? Que é assim, eu falo que é uma fase da vida que necessita muito desse autoconhecimento, dessa compaixão, dessa aceitação em relação às emoções, aos comportamentos, e que muitas vezes os próprios adultos se julgam muito. E a ideia hoje é falar um pouco sobre a proposta de quando falar, quando calar, quando que eu vejo que eu estou falando coisas que estão me prejudicando, quando que eu preciso falar certas coisas que não estão aí, as pessoas não estão entendendo, mas eu quero deixar, igual a música do Lulu Santos, né, subentendido. Só que nem esse subentendido aí, o povo tá difícil de entender, né, que eu vou naquela ideia, né, que o óbvio precisa ser dito muitas vezes e a gente deixa de dizer certas coisas, esperando que as pessoas interpretem. Então, quando falar, quando calar, quando observar. Então, para exemplificar um pouco mais aí essa nossa proposta, eu gosto de trabalhar em sessão de terapia, muitas vezes, a ideia de que algumas pessoas vêm trazendo aquela lógica assim: nossa, eu acho que eu falei muitas coisas, eu acho que a minha fala minha fala me condenou porque eu contei coisas que não eram agradáveis, falei coisas que não me ajudaram. E até que ponto, né, isso está auxiliando a pessoa? Essa fala e essa questão de estar soltando muitas opiniões, regras, julgamentos, porque uma coisa que eu gosto de trazer para as pessoas, que quando a gente fala sobre julgamento, o julgamento leva ao afastamento. Tudo aquilo que eu julgo, eu me afasto. Todas as situações, independente da história, se eu faço um julgamento simples, é porque eu tô me afastando daquela situação. Aquilo não está fazendo parte da minha história. E até que ponto eu estou usando a minha fala para julgar as pessoas, para dar aquela opinião que na minha visão é correta, mas na visão do outro não? Porque o calar em alguns momentos auxilia muito a gente. E quando eu falo sobre esse calar, eu trago aqui para vocês um objeto, um animal, que é uma girafinha, ó. Vocês estão vendo aqui essa girafa. Eu tenho essa girafa, mas já usei girafa impressa em papel, já usei girafa de fantoche, girafinha, girafa grande. Então assim, por que eu gosto de falar da girafa, né? Primeiro que é um animal que eu gosto muito, eu acho que é um animal assim, né, assim que me inspira muito, a girafa. Mas a girafa, ela tem uma curiosidade, é o animal que não emite som. A girafa, ela não consegue emitir o som porque aqui, né, no trato vocal dela, nesse pescoço aqui dela, ela não consegue ter as duas situações, né, no sentido dos caninhos aqui, de verbalização e de respiração. Ela tem um só. Ou ela respira por aquele, vamos dizer, por aquele trato vocal dela que ela tem, ou ela emite som por aquele trato vocal. As duas situações ela não pode fazer, diferente de nós humanos. Então, como instinto de sobrevivência, a girafa, ela tende a respirar mais, né, a ter a respiração para ficar viva, e ela não emite som. E nesse processo de não emitir os sons, né, é que eu digo para as pessoas muitas vezes, né, até que ponto a minha fala tá me machucando, até que ponto eu falar certas coisas para as pessoas está me afastando dos outros, até que ponto as minhas convicções, as minhas certezas de dizer é isso e ser impositivo com alguma lógica, com algo que eu vejo que é necessário, aquilo não vai me deixando isolado, não vai me deixando sozinho num canto, sem estar me relacionando com as pessoas. Até que ponto essas falas, elas estão me ajudando ou não? Eu valorizo muito os processos de observação antes de manifestações, então eu gosto muito, na minha vida particular, de observar, de analisar, para depois dar as minhas opiniões no sentido verbal. Isso eu digo para vocês, principalmente com as pessoas que convivem com crianças, adolescentes, né? Porque a gente tem aquela ideia de ser muito impetuoso, né, falando coisas e colocando para fora várias situações, mas a fala machuca. Tem horas que a fala, ela entra na vida de uma outra pessoa como uma flecha e aquilo fica reverberando na sua memória durante anos. Então a ideia de você afastar um pouco, de você analisar um pouco aquilo que você está falando, ajuda muito, porque a gente consegue realmente perceber até que ponto que a minha fala está agregando ou está
prejudicando a pessoa que está comigo como interlocutor e na minha própria vida. Então, quando eu falo da girafa, eu trago muito essa situação. Eu não estou dizendo pra gente não conversar, não é isso. Mas entender até que ponto a minha fala muitas vezes está em excesso. Eu estou sendo soberano, não deixo ninguém conversar. Só eu estou falando. E quanto mais eu falo, independente, assim, o que eu digo muito para as pessoas, analisar o ambiente que você está, o contexto que você está. Uma coisa é você falar no ambiente terapêutico, que aqui é necessário falar, mas no ambiente terapêutico não valorizo o processo da girafa. Mas em certas situações, por exemplo, no ambiente laboral, trabalho, será que eu preciso contar tudo da minha história para as pessoas? Será que eu preciso despejar tudo para as pessoas? Porque a ideia de ser aceito, né? As pessoas têm muito essa ideia. Quanto mais eu falo de mim, mais eu vou ser aceito no grupo. Eu não sei se a gente é aceito ou se a gente coloca certas informações que depois podem recair sobre a gente novamente. Então, em que contexto que eu estou? Se eu estou no meio de familiares, de pessoas que eu confio, que eu tenho um apreço, nossa, eu consigo falar várias coisas e é importante. Mas será que eu preciso falar toda hora, em todos os lugares, com a ideia de ser aceito por todo mundo? Eu vejo que é muito importante a gente poder filtrar isso, entender que é melhor olhar, analisar, falar em certos momentos, calar em outros momentos, porque a vida é feita desses opostos. Eu gosto muito daquela imagem, né, em que tem sempre assim o oposto do claro e do escuro, situações em que trazem essas oposições, porque a vida é isso, é falar, é calar, é alegria, é tristeza, é claro, escuro, doce, salgado, tudo isso é o que constitui a nossa história. As pessoas muitas vezes acreditam que para fazer parte de um meio social elas têm que falar toda hora. Nem sempre é isso. Observar, analisar, compreender, repensar faz parte também do nosso processo de aprendizagem. E isso no nosso processo de socialização, interação e principalmente no nosso autoconhecimento. Então hoje finalizo aqui com a minha girafinha, né? Para vocês lembrarem que situações são importantes falar, mas tem situações que nem sempre é bom falar tanto, porque posso me colocar em evidência ou falar coisas que não eram agradáveis ou que eram, vamos dizer, coerentes com aquele momento. Dá para repensar um pouco sobre isso também. Lembrando vocês aí para seguirem o nosso canal, né? Acionar o sininho de inscrição, compartilhar com as pessoas, mandar comentários, porque é assim que a gente está crescendo cada vez mais também. E lembrando do nosso Instagram, que temos 3 canaizinhos aí, 3 Instagrams para vocês olharem e acompanharem, que é Clínica Psec, Podstar, que é o Podstar que acontece semanalmente, eu e a Aline Marcelino que estamos lá fazendo entrevistas, é muito gostoso, e o claudianequaglia.psi, que ali você vai ter um monte de informações também, certo? Talvez na hora que você não estiver falando, mas calando, né? Aquela situação que eu estou analisando algumas coisas. Entre nesses canais aí que eu acho que tem muita coisa para rever também e repensar, tá bom? Se fez sentido para você, acho maravilhoso, que bom. Se não fez sentido para você, eu já tô feliz de você estar aqui acompanhando e que talvez em algum momento isso possa ecoar aí na tua história, tá bom? Beijos para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!